Olá pessoal, mais uma vez, trabalhando os princípios da conversão eletromecânica, e temos agora uma sequência de módulos importantes, tá? São temas pesados que exigem uma certa abordagem muito, digamos, academicamente adequada, para que a gente não se perca no modelo matemático e percamos o foco do objetivo, que é exatamente ver o comportamento das máquinas elétricas, tá bom? Estamos vindo aí numa sequência de 2 teoremas decisivos: correspondência biunívoca, bicontínua, frequência e velocidade, e a questão da resultante, girante, centrípeta e constante de força magnemotriz, que constitui o campo magnético girante das máquinas. Perfeito. Os dois, a concomitância dos dois nos fornece a chave para essa incrível capacidade das máquinas, providenciar a conversão eletromecânica. Mecânica elétrica, eletromecânica, depende a máquina ser motor ou ser um gerador. Perfeito? Pois é, mas temos uma outra pergunta, outra questão interessante a ser discutida agora, tá? Pelo menos desse módulo de hoje, preparando os 3 próximos módulos que vão definir essa parte inicial para começar, a partir daí então, trabalhando uma máquina especificamente, tá? Se você pega um livro de máquinas elétricas, tá? É comum você encontrar a lei de Faraday escrita da seguinte maneira: menos L dI de dt. Perfeito. Isso aqui vem do conceito clássico, de indutância própria. Já comentamos sobre isso, inclusive, durante as nossas aulas presenciais, tá? Muito vinculado à ideia do circuito elétrico, um circuito acoplado ao outro. Do ponto de vista de máquinas, a mesma lei de Faraday seria escrita dessa maneira: menos N dφ dt. Perfeito? A taxa de variação de fluxo, isso caracteriza Lenz e Faraday de uma maneira efetiva, tá? No entanto, dependendo do autor que você trabalha, o Fitzgerald mostra isso, o Del Toro também, eles propõem nesse momento, nos capítulos relativos a princípios de conversão eletromecânica, uma coisa ainda não proposta, tá? Uma abordagem nova, uma maneira diferenciada de ver a questão, Num primeiro momento, o observador desatento, ele fica meio que, mas o que é isso aqui? O que está sendo proposto? Olha a sutileza da dica. Qual seria a equação de Faraday também para uma nova perspectiva, uma visão nova, uma ótica diferenciada de uma máquina elétrica? Seria, por exemplo, essa aqui, ó. Mudei até a cor do pincel para chamar a sua atenção. Eu vou tirar a corrente do diferencial e vou diferenciar a indutância. E com um detalhe, essa indutância retinha, esse L reto escrito assim, ele acaba nos levando a quem? A ideia de indutância como sendo uma grandeza vinculada exclusivamente a constantes construtivas, o que é uma verdade completa, inquestionável, até o ambiente dessa máquina que está aqui no quadro, estrategicamente colocada para nortear o nosso raciocínio, pelo menos inicialmente. Perfeito? Quer seja indutância própria, L11, L22, quer seja mútua, L12 ou L21, ambas dependem exclusivamente de quem? Das constantes construtivas dos circuitos envolvidos, não de espiras, e a relutância do aço silício ao redor do qual a bobina está enrolada. Então, esse perfil, essa maneira de ver a indutância, nos leva a apresentá-la dessa maneira. Porém, olha o que os autores propõem: uma indutância, só que escrita com L, um pouquinho diferente. E nesse momento eles aproveitam o gancho e chamam isso de função indutância. Olha que coisa interessante. Não era escrito assim, a indutância enquanto parâmetro elétrico vinculada exclusivamente a constantes construtivas. Mas quando eles colocam a indutância sob a tutela do diferencial, sob a ótica do diferencial, eles propõem uma função indutância. Senhores, isso é uma novidade completa para a gente. Porque, olha bem, se eu me propuser a você diferenciar uma grandeza vinculada a constantes, derivada de constante é zero, tá? Então, baseado em qual perspectiva que se sugere isso aqui? Que ideia é essa, tá? Qual que seria essa nova apresentação? O que se pretende com isso? A pergunta que se faz é a seguinte: e se eu tivesse, por exemplo, um circuito de excitação, um circuito indutor, onde a corrente que excita o circuito fosse, por exemplo, uma corrente contínua? Porque se nós derivarmos uma corrente contínua, derivada de corrente contínua é zero. Tá? Então, olha só, quem sabe não estaria o autor preocupado em viabilizar as máquinas que são excitadas com fontes como uma bateria ou um retificador, que são excitadas com corrente contínua, que a corrente indutora seria uma corrente contínua. Então, o que eu tenho a partir dessa corrente contínua? Uma intensidade magnética H contínua, indução magnética B contínua, uma força magnemotriz FMM contínua, um fluxo contínuo. Então, ao diferenciar esse fluxo, eu não teria tensão induzida, perfeito? Então, qual que seria esse novo viés? O que está sendo dito nas entrelinhas? Seria uma nova maneira de ver a lei de Faraday, a lei de Lenz?
Muito provavelmente. Então, para nos ajudar nessa análise, eu trouxe de volta o nosso transformador monofásico, tá bom? Eu vou convidar vocês a fazer uma coisa. Vamos aplicar aqui as leis de Kirchhoff. O seu professor de circuitos elétricos, né, quem trabalhou esse assunto com você, ou mesmo o conhecimento que você tem, nos permite propor o seguinte: vamos aplicar a lei de Kirchhoff em ambos os lados do circuito, ou seja, são dois circuitos acoplados magneticamente, Kirchhoff das malhas, a somatória das tensões aplicadas a uma malha tem que ser igual à somatória das quedas de tensões das cargas desta malha, não é verdade? Então, me permita o seguinte aqui, a tensão V1 seria quem? A queda sobre a resistência da bobina primária, mais a indutância própria, ainda na ótica de uma função, de uma componente constante, ligada a constantes construtivas, taxa de variação da corrente primária, como se trata de uma somatória, mais só que um detalhe. Olha a polaridade do transformador. Ela sendo subtrativa, é aquela história, né, gente? Somatória de queda de tensão. Nem sempre uma somatória quer dizer adição. Vai depender da ação magnetizante ou desmagnetizante dos fluxos em questão. E nesse caso em particular, seria mais e menos, porque os fluxos são contraditórios, eles têm caráter subtrativo. Por isso, fica, apesar de ser mais somatória de queda de tensão, fica um sinal negativo aqui, porque é mais menos essa indutância mútua de acoplamento, que seria a nossa L12, faz questão até de escrever assim, ó, L12 vezes quem? A taxa de variação mas da corrente secundária, tá? Então, essa seria a equação diferencial que norteia a Kirchhoff das malhas aplicadas a esse circuito aqui, tá? Se você mudar a ótica da máquina, porque primária e secundária é uma questão do lado que você energiza, eu vou para o secundário aqui com a tensão V2 do tipo R2 e 2, mais L22 D e 2 DT, e aquela história, né, gente? A mutualidade se dá de um para o outro e do outro para o um. Então é mais, mas como também a mútua tem esse perfil negativo, mais com menos dá menos. Olha isso, a mútua do secundário para o primário, que você já sabe, elas são iguais, né? Vezes quem? A taxa de variação, agora, naturalmente, da corrente primária. Isso aqui eu penso que é tranquilo para vocês, perfeitamente natural de você equacionar. Então, estamos modelando matematicamente esse equipamento, tá certo? Observe que o modelo matemático ele deve ser proposto para que você domine a máquina em todas as situações possíveis. Eu diria até, inclusive, ele deve representar a máquina no momento até em que ela não responde adequadamente a um tipo de excitação. Por exemplo, nós sabemos que essa máquina não trabalha em corrente contínua, não é verdade? Então vamos verificar como é que esse modelo responde a essa tentativa de inserção de corrente contínua em ambos os lados dessa máquina. Vamos jogar corrente contínua aqui e aqui, por exemplo. O que eu vou ter na primeira equação? Esse termo existe porque é uma queda na resistência, eu não posso diferenciar a corrente contínua, esse termo é zero, e a mesma coisa com esse, eu não posso diferenciar a corrente contínua. Então significa o quê? Que eu aplicar a corrente contínua nessa máquina como um todo, a equação ficou relativa a quem? A um mero efeito resistivo. Perfeito? Se eu usar a mesma estratégia na equação 2, corrente contínua de fora a fora, esse termo existe, o R2 e 2, porque se trata de uma corrente não resistência. Esse é zero, não dá para diferenciar a corrente contínua, a mesma coisa aqui. Resultado, a equação 2 também foi reduzida a um mero efeito resistivo. O que esse modelo está dizendo para a gente? Que se aplicarmos corrente contínua nesse equipamento, ele não responde, ele não trabalha, tá? Ele não se mostra o circuito acoplado magneticamente, porque ele vira um mero efeito Joule. E nós sabemos que um transformador é muito mais do que isso. Então o modelo matemático, com esse nível de abrangência, ele é perfeito porque ele indica com precisão até o momento que a máquina não vai responder à tentativa de inserção de uma corrente não compatível ao seu funcionamento. Espetacular. Perfeito. O transformador não opera em corrente contínua. Cumpra-se, manda ver, se equaciona, modela, faz sistemas de controle, enfim, você tem a máquina completamente decodificada com esse modelo de equações, perfeito? Pois muito bem, como sempre estamos fazendo, vamos dar um passo importante aqui, tá? Vamos para o modelo rotacional. Eu vou manter até as cores dos cincéis para fazer uma transposição de ideias, tá? Aqui o circuito preto eu chamei de primário, chamarei o preto aqui de estator. Aqui o circuito azul chamei de secundário, chamarei de circuito rotor, basicamente para facilitar o nosso raciocínio. E como eu sempre tenho proposto, vamos começar da máquina mais simples, depois a gente pode até generalizar. A máquina mais simples seria o quê? Uma máquina monofásica, bipolar. Então que tal isso aqui? Olha. A bobina A, menos A, atenção para isso aqui, ó, mão direita. Vou apresentar para vocês uma novidade interessante, tá? Quem estava esperando eu colocar eixo magnético da fase A, eu coloquei FIE. O que é isso?
eixo do fluxo do estator. E nesse momento, para esse tipo de máquina, tem que admitir, esse fluxo é um fluxo pulsante. Tá? Ele não muda de direção, ele não muda o seu direcionamento, ele está na horizontal, ora para a direita, ora para a esquerda. Ele está sempre preso naquela posição. Quando eu coloco o FIE, eu estou já deixando o gancho, deixando a perspectiva para quê? Para que você possa trabalhar com a máquina trifásica, onde esse FIE não será pulsante, mas será girante, tá certo? Isso no momento oportuno, evidentemente, tá bom? Aqui vamos colocar ou inserir um circuito rotórico, tá? Um fluxo rotórico. E numa posição aleatória, numa posição qualquer, um rotor naturalmente cilíndrico. Olha bem, se o estator é bipolar, o rotor tem que ser bipolar também, nós sabemos disso. Então, que tal isso aqui? Né? Ora, se eu propus para você FIE, fluxo estatório, que tal isso aqui? Estou propondo para você agora o FIR, eixo do fluxo do rotor, e essa é uma novidade muito interessante para nós, tá certo? E nessa posição aleatória, como eu propus os dois eixos, para aqui o do estator e para aqui o do rotor, era para a gente ficar assim, bem claro e bem visível essa novidade aqui na máquina, ó. Alguns autores colocam a letra θ ou φ. Eu te peço que não faça isso para você não confundir com o fator de potência. Esse não tem nada a ver com o fator de potência. Eu gosto de chamá-lo, por exemplo, de ângulo beta, tá? Quem seria o ângulo beta? Como é que ele é definido? Presta atenção. O ângulo que defasa o eixo magnético do rotor do eixo magnético do estator. Se for uma máquina trifásica, o ângulo que defasa o eixo magnético do rotor do eixo magnético da fase estatórica de referência, que geralmente usa a fase A por uma questão alfabética, tá bem? Bom, agora acontece que essa máquina é uma máquina rotativa. Girar faz parte da natureza dessa máquina e, via de regra, no sentido anti-horário, trigonométrico positivo, como é naturalmente, né, do nosso meio de colocar a questão, uma vez que a CEMIG, os equipamentos todos operam nessa velocidade positiva no sentido convencional. Ok, tá? Muito bem. Sendo assim, olha que coisa interessante. Como girar faz parte da natureza da máquina rotativa, e sendo FIE um eixo definido, porque se trata de um eixo pulsante, convenhamos, esse beta vai mudar de valor o tempo inteiro com a velocidade da máquina ômega, tá? E eu queria até aproveitar a oportunidade e fazer um resgate com vocês lá do curso de cinemática, de movimento circular, do conceito de velocidade angular, tá? Só para exemplificar, se eu pegasse um barbante, eu amarrasse na ponta desse barbante uma pedra e fizesse esse movimento, tá? Então eu teria aqui, segurando o barbante nesse ponto, na ponta dele uma pedrinha e fizesse esse movimento. A pedra entraria em velocidade, né, movimento circular, por exemplo, nesse sentido aqui, convenhamos propositalmente, no mesmo sentido do sentido positivo e convencionado internacionalmente. Tá? A ideia é, no instante que a pedra passar por esse instante, eu aciono o cronômetro, instante T1, e vou acompanhar, olha a expressão, tá? A distância descrita pela varredura do barbante. A distância que o barbante varre ao longo desse movimento da pedrinha. E quando a pedra chegar nesse ponto aqui, eu fecho meu cronômetro no instante T2, tá certo? Então o que eu tenho daqui para cá? Algo chamado ΔT, variação de tempo. E ao longo dessa varredura, uma variação angular que eu vou chamar naturalmente de ΔB. Você sabe onde eu quero chegar. Por definição, o que é velocidade angular? Gente, velocidade foi e sempre será resultado de quem? Do quociente de distância-tempo. Então, seria a distância angular descrita sobre quem? O tempo em particular. Ora, no ambiente universitário, no ambiente de terceiro grau, não se usa delta, se usa D. Então, quem seria o nosso ômega, se não D beta de dt, né? Caracterizando, então, essa velocidade, essa taxa de variação. Perfeito? Então preste atenção. A partir de agora, quando eu disser para você que quem propõe a variação do beta é a própria velocidade angular, é uma tentativa de ilustrar isso aqui. O ômega é o próprio d beta de dt, a taxa de variação desse ângulo aqui. Perfeito? Olha o detalhe. Pois muito bem. Quase como um Ctrl+C, Ctrl+V. Alguns autores, tá? Inclusive os autores da escola russa, que vocês sabem, eu gosto muito, o Kostenko, por exemplo, eles chegam a dizer que é o seguinte: dependendo da máquina em particular, uma máquina rotativa de corrente alternada, ela é basicamente um transformador com uma parte móvel. Então, diante disso, olha o que eu vou fazer. Mantendo as cores dos pincéis. Que tal isso aqui? Ó? Relativo ao circuito elétrico estatórico. VE, tensão estatórica, RE, mais a indutância própria do estator, taxa de variação da corrente estatórica,
mais, porque é somatória de queda de tensão, mais a indutância mútua entre estator e rotor, em função de quem? Da taxa de variação da corrente rotórica, dIr de dt. Observe a incrível semelhança, equivalência dessa equação com essa aqui. Tá? É para que seja assim mesmo, afinal de contas, aquilo é isso aqui com a parte móvel, convenhamos, tá? Claro que numa visão diferenciada, agora de rotor para estator, teríamos a tensão rotórica RR mais LRR dIr de dt, como é somatória de quedas de tensão, mais LRE vezes a taxa de variação da corrente do estator. Perfeito? Tá? Então vai aquele mesmo convite. Tá? Vamos fazer o seguinte, na primeira situação, nós injetamos nesse modelo, né, uma tensão contínua. E o que a expressão matemática nos apresentou? O que o modelamento matemático indicou? Que essa máquina não se responde a um estímulo e corrente contínua. Vamos testar aquele ali? Se eu jogar tensão contínua de fora, o que vai acontecer? Acho que não precisa repetir, né, detalhadamente. Esses termos, esse e esse não existem, que eu estou propondo diferenciar a corrente contínua, derivada de corrente contínua é zero. A mesma coisa nesse termo e nesse termo. Significa o quê? Então você está me dizendo que uma máquina girante, se eu jogar a corrente contínua de fora a fora, as equações de tensão se resumem a meros efeitos resistivos? Ora, uma máquina é muito mais do que isso, tá? Eu perguntaria, então, você está dizendo para mim que as máquinas girantes não operam com corrente contínua? E o que eu faço com os motores CC aí fora, trocando os mais diversos processos? O que eu faço com geradores síncronos, sistema CEMIG, todos excitados com bateria ou fontes de retificação? Ah? Então significa o quê? Não é para jogar fora o modelo. Não é que ele não vale mais nada, absolutamente. Ele foi muito útil nesse modelo, nessa máquina aqui. Talvez ele esteja incompleto. Talvez como ele se encontra, está faltando alguma coisa para dar um pouco mais de largura, de abrangência à aplicabilidade desse modelo nessa máquina. E o que está acontecendo aqui é uma coisa que só pode ser dita agora, com a perspectiva da máquina girante. Como assim? Vamos fazer uma coisa aqui com o maior cuidado. Olha o transformador, uma máquina estática, não há movimento entre primária e secundária. Então observem, ao sentido da corrente da bobina primária. Então isso seria o fluxo magnético primário. Ao sentido da corrente da bobina secundária, esse seria o fluxo magnético secundário. Então, φ1 e φ2 estão assim. Bom, ora sim, porque se trata então de corrente alternada, mas sempre acompanhando, né, ou para cima ou para baixo. Significa o quê? Que numa máquina como essa, o transformador, máquina estática, os fluxos entre primário e secundário sempre são paralelos um em relação ao outro. Eles não mudam de posição. A questão de um fluxo de um e do outro estão sempre nesse posicionamento vetorial. Então, se eu quero avaliar, por exemplo, a mútua, o que eu faço entre primário e secundário? Eu projeto esse vetor sobre esse eixo. Se eu quero a mútua secundária e primária, o que eu faço? Eu projeto esse vetor sobre esse eixo. Eu pergunto, se eu tenho dois eixos paralelos, qual que é a projeção de um sobre o outro ou outro sobre um? A maior possível, tá? Se eu tenho um certo eixo aqui e o vetor aqui ele é paralelo, qual a projeção desse vetor sobre esse eixo? 100%. A melhor possível, tanto de um para o outro, quanto do outro para um. Isso é que define o transformador como equipamento de alta eficiência, porque eu não vou nem comentar sobre a indutância própria. Seria uma tentativa de dizer qual é o efeito de uma espira de uma bobina sobre uma espira da própria bobina. Uma espira sobre a outra no próprio corpo, né, magnético da bobina em particular. Ora, naturalmente o efeito é único, não há variação. Por isso é que para as funções indutâncias próprias do estator, do primário e do secundário, do estator e do rotor, são funções constantes, porque não há variação, tá? Então, vou aproveitar a oportunidade e propor para você isso, né? Com essa nova perspectiva da máquina rotativa, algo que eu não tinha aqui, surge uma nova forma de enxergar as indutâncias da máquina como um todo. A primeira vai ser essa aqui, ó, função, indutância própria do estator. Ora, as espiras estatórias estão sempre uma em relação à outra, mesmo posicionamento, não há mudança de posição, então é correto dizer que nessa situação a indutância própria do estator tem um perfil constante, tem um perfil que não varia, não há modificação ao longo do tempo. Então, por isso, olha só, a função indutância própria do estator, ele é basicamente quem? O L reto. Depende exclusivamente de quem? Das
das espilhas do enrolamento e do aço silício que constitui a estrutura magnética do estator. Não há mudança. É uma típica função constante, tá? A mesma coisa, eu diria, para a função indutância própria do rotor, né? E aquela história, tá aqui ela, L e RR, né? Mas vejam bem, eu vou fazer uma comparação aqui para você entender. O rotor é a parte móvel, está sempre em movimento. E esse movimento talvez inicialmente possa, de certa forma, comprometer um pouco o nosso raciocínio. Mas veja o seguinte, você está dirigindo o seu automóvel e tem uma pessoa ao seu lado. Você está a 120 por hora. Qual a velocidade relativa dessa pessoa em relação a você? Zero. Se você está dando uma ré e essa pessoa também está ao seu lado, qual é a velocidade relativa entre essa pessoa e você? Zero. Se o carro está parado e a pessoa ao seu lado, qual a velocidade relativa entre você e essa pessoa? Sempre zero. Ou seja, se você está no ambiente rotório e esteja movimentando no sentido outro, qualquer que seja o rotor, qualquer seja a configuração, não há mudança. Então, qual é a ideia? Que a função indutância própria do rotor também se mostra uma função constante, exclusivamente dependente de quem? Não de espilhas do rotor e o aço silício do circuito rotório. Perfeito? Com relação às próprias, às mútuas, nenhum problema, nada. As próprias, as autoindutâncias, perdão, nenhum problema, tudo constante. Agora, e com relação às mútuas? Aqui, como os dois eixos estavam fixos, elas foram constantes no seu valor máximo. E na máquina girante, gente? E na máquina girante? Você vai perceber isso aqui claramente. Eu vou colocar o pincel preto indicando o eixo FIE, que é pulsante, não sai dessa direção. E o pincel azul com o fluxo rotório, que se movimenta com ômega-S. Girar, não esqueçam, faz parte da natureza da máquina rotativa, tá? Beleza? Então, vamos admitir que essa máquina está girando normalmente. Então, num dado instante, o que vai acontecer? O rotor se movimenta e ele chega nessa posição. Seria um beta igual a zero. Ah, se alguém diz para você que o beta é zero, uma vez que o beta é o ângulo entre os dois, significa o quê? Que os dois eixos são paralelos, um em relação ao outro. Aliás, situação idêntica ao de um transformador. Então, o que eu diria? No que diz respeito ao enlace de fluxo, há fluxo concatenado, há acoplamento magnético. Esse ponto é um ponto ótimo. Eu não diria ponto ideal, não tem ideal em máquina. Esse negócio de ideal em máquina não existe, mas o ponto é ótimo no que tange acoplamento magnético e eixos paralelos. A projeção aqui está maximizada de um sobre o outro sobre um, tá certo? Então, quando o beta é igual a 0 grau, o acoplamento magnético entre o estator e o rotor é excepcionalmente bom, está no seu valor máximo. Só por detalhe, o FIE continua no seu eixo posicionado e a máquina continua a girar. O que vai acontecer? O beta começa a variar e à medida que o rotor se distancia, a projeção dele sobre o rotor vai diminuindo, até chegar a zero quando o rotor atinge essa posição de beta igual a 90. Olha só, se quando os eixos são paralelos, a projeção de um sobre o outro é máxima, e quando estão perpendiculares entre si, esse eixo está aqui e esse está na perpendicular, qual que é a projeção desse eixo sobre esse? Zero, tá? Então, olha bem, saiu de um acoplamento excepcionalmente bom quando o beta é igual a zero, há um acoplamento nulo praticamente quando o beta é igual a 90 graus. E detalhe, do máximo a zero, passando por todos os valores intermediários. Perfeito? Quero chamar a sua atenção que de 90 a 180 se repete tudo, de 0 ao máximo. Porque 0 a 180 o acoplamento é de 100%. Tá? No terceiro quadrante, outra repetição, do máximo ao nulo, 270 graus ou 90 é a mesma coisa. E no quarto quadrante, do 0 ao máximo outra vez. Por isso é que você só tem sentido integrar de 0 a π sobre 2, porque nos outros quadrantes você terá uma total repetição do que você viu anteriormente. Então, olha que coisa interessante, gente, tá? Sendo assim, qual seria a função indutância mútua, não própria, mútua, estator-rotor? Essa é a grande questão. Como é que nós representamos isso do ponto de vista de modelamento? Aqui, ó, LER, função indutância mútua, estator-rotor ou rotor-estator. Quem seria essa função? Evidentemente,
E, evidentemente, como toda indutância, seja própria ou mútua, ela depende de quem? De constantes construtivas, num desfrizo do enrolamento do estator, num desfrizo do enrolamento do rotor, o aço silício do estator, o aço silício do rotor perfeito, mas na mútua, na máquina rotativa, tem algo mais. Tem quem? Tem o beta, que muda a posição de um eixo de fluxo em relação ao outro. Tá certo? Isso não poderia ser dito com um transformador, porque não tem parte móvel. Então significa o quê? Agora a pergunta que não quer calar. Que tipo de função se mostra maximizada quando o ângulo é zero e se anula quando o ângulo é 90? Naturalmente, uma função cossenoidal. Então, na verdade, a função indutância mútua, estator e rotor de qualquer máquina rotativa, mono, trifásica, CA ou CC, na verdade, é uma função que varia com a velocidade, que varia com beta. Na verdade, varia com cosseno de beta. Resultado, a função indutância mútua, estator-rotor, o rotor-estator, nada mais do que a parte constante, vezes quem? Vezes o cosseno de beta graus. Quer dizer, uma função que varia com a velocidade, com o giro que essa máquina apresenta. Isso é que nós chamamos de indutância dinâmica. E é exatamente por isso, se essa grandeza apresenta essa variação, tá? Se ela tem essa capacidade variável, eu posso diferenciá-la. Não a parte constante, mas a parte relativa ao acoplamento magnético. E isso, senhores, viabiliza completamente as máquinas cuja alimentação, cuja excitação, por exemplo, pode ser concorrente contínua. Vou propor para vocês um desafio. Para o próximo módulo, tá? Reescrevam essas duas equações agora com essa perspectiva. Qual perspectiva até o ambiente do transformador? Quando eu te falava lei de Faraday do ponto de vista do circuito elétrico, você escrevia apenas isso aqui, ó, L de dt. E perfeito. Não havia outra perspectiva. Essa máquina é uma máquina estática. Mas agora, senhores, com o ambiente da máquina rotativa, com essa verdade da velocidade angular, então, por favor, quem será, então, a aplicabilidade da lei de Faraday para uma máquina como essa? Continua a ser menos L dt, só que agora existe uma outra possibilidade, uma outra perspectiva. Aqui eu estou diferenciando a corrente, só que agora eu posso também propor diferenciar a indutância. Então, são duas expressões. Lei de Faraday para uma máquina rotativa será, em termos de circuitos acoplados, menos L de dt, como também pode ser escrito como sendo menos I de L de dt. Diferencia-se a indutância porque trata-se de indutância dinâmica. Então, o desafio é, para o próximo módulo, jogue essa perspectiva, essa possibilidade nessas duas equações para ver onde nós eventualmente iremos chegar, tá? Porque com certeza é esse conceito de uma indutância dinâmica variável com a velocidade. Detalhe, a máquina tem que estar girando e se está em regime permanente, está com tensão nominal, frequência nominal e velocidade de trabalho. Se for corrente contínua, tensão nominal e velocidade de trabalho, problema nenhum. Mas eu tenho que ter giro para quê? Para que o beta varie, o beta variando, né? d beta de dt, eu viabilizo uma indutância de caráter variável e eu posso diferenciá-la, deixando a corrente fora do diferencial e então não zerando o modelo de Faraday da equação. Perfeito? Ok? Um abraço, pense a respeito disso, até o próximo módulo, saúde e paz.